Bom, muito boa noite, uma gratidão enorme ver todos vocês por aqui, é sempre muito bom estar junto com vocês. E hoje a gente vai fazer uma aula dando um gostinho aí do que é o nosso linha emocional. A gente vai passar uma aula para vocês sobre as técnicas de Kaizen, técnicas de melhoria, como que a gente faz aí, o que tem que ser feito para fazer as melhorias de produtividade nas linhas de produção, em todo o contexto processo. Então, hoje vai ser uma noite muito bacana, a gente vai conseguir fazer essa aula junto com vocês e vai ser muito legal, muito prazeroso a gente ter esse contato com vocês aí para poder transmitir um pouco desse conhecimento de como que faz melhorias numa linha de produção. Eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi na melhoria de eficiência, melhoria de produtividade e a redução de custo vindo como consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos, e juntos estamos construindo o Lean emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e a inteligência emocional, que constrói uma base muito sólida para que todas essas melhorias de eficiência, melhorias de produtividade sejam duradouras, sejam perenes, e não aconteça como a gente cansa de ver nas empresas, né? As empresas até conseguem fazer uma melhoria, mas depois de um tempo volta na condição anterior, porque não teve a maturidade, aí, o expertise de manter esse nível de melhoria de eficiência. Então, Yoshida, por gentileza, suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, boa noite, gratidão a todos que nos acompanham, né? E, bom, Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, desde dentro, já contando o tempo como empreendedor, já são 30 anos, né? E mais 15 do André, temos 45 anos de experiência para compartilhar nosso lado. Yoshida, o teu som está um pouco longe. Vê onde Ah, está o teu microfone. opa, caiu, caiu. É. Gratidão, André. Bom, Aí, agora agora, sim. Vamos agora lá. melhorou, né? Agora Bom, ficou bom. então agora sim. Então, foram, né, 30 anos de experiência na Toyota e Denso, mais, né, empreendendo mais 6, 7 anos. Com 15 do André, somos 45 anos de experiência, né, para compartilhar com os nossos clientes e alunos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre como aumentar a produtividade, né, nas empresas, né? E vai ser bem divertida essa aula de hoje, né? É isso aí. Então vamos lá. Yoshida, acho que você já consegue dividir a tela com a gente. Ah, perfeito. Então vamos lá. Está no lugar errado o slide. Estranho, né? Não entrou. Vamos de novo. Tenta de novo lá. Começou no fim. Começou no fim. Faz parte. Bom, então, hoje a aula é sobre técnicas para aumentar a produtividade e é um trabalho bem divertido, porque na nossa vivência de trabalho, né, André? Fomos em muitos lugares onde a espiral negativa estava ligada forte, né? Então, chegar lá nos fornecedores da Toyota, alguns outras empresas, subfornecedores, e falta de conhecimento, falta de experiência, ambiente inadequado, né? E, e colocando em risco até os projetos que nós participávamos, né? É isso Então, aí. tinha, Então, para quem não conhece, né, essa aí que a gente chama de espiral negativa. São uma série de ações, né, uma série de fatos que levam uma empresa ao fundo do poço, à falência, ao buraco. Então, começa lá, né, a empresa começa a ter algum tipo de crise e para de investir em melhoria. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É claro que os custos têm sempre que estar sendo cortados, têm sempre que estar sendo vigiados e controlados, né? A gente fala que custo é igual unha, né? Toda semana tem que estar cortando, não tem jeito, né? Agora, na hora que para de investir em melhoria, que entende que o custo, que
as melhorias, o investimento de melhoria também é custo, e aí começa o problema. Porque aí para de investir em melhoria, piora a eficiência, o custo fica mais alto porque é menos eficiente, aí começa a perder mercado porque já aumentou o custo, né? E aí corta, investir mais investimento ainda, piora ainda mais a eficiência, reduz a produção, e aí quando reduz a produção, os custos fixos mantêm, né? E aí produz menos peça com o mesmo custo fixo, fica mais caro, o custo ainda aumenta ainda mais, perde mais mercado, começa a demitir, corta mais investimento, piora ainda mais a eficiência e chega ao fundo de poço de vez, que perde todo o mercado e fecha as E, portas. E isso, e infelizmente, a gente já viu um monte de caso igual a esse, né, Yoshida? isso, e como esse ambiente vai piorando, piorando, né, então essa espiral positiva ela vai ficando cada vez mais rápida, né, para baixo, né. Então, nós temos que trabalhar muito, né, para evitar esse tipo de situação e causar impacto negativo na sociedade, inclusive devido a isso, né. Como é que é uma empresa que vai acabar entrando numa espiral negativa? É uma empresa onde aqui do lado esquerdo nós temos as funções, né, o pessoal da direção, o pessoal da qualidade, engenharia, logística, produção, né, que tem um trabalho a fazer, que seria uma linha vermelha na horizontal, né? E cada um deles tem que ter uma linha cheia vermelha e eles estão contribuindo, né, para uma gestão boa, para pessoas com capacidade, que são essas linhas azuis na vertical. E quanto mais completo tiver essa matriz, né, mais difícil uma pedra, um inimigo atravessar essa rede, né, que nós chamamos rede da robustez da empresa, né? E quando a robustez da empresa está comprometida com essa figura, acaba fácil, né? Sendo ligando a espiral negativa o resultado é muito triste, né? Então, o nosso trabalho é ativar a espiral positiva, né? Quer falar um pouquinho sobre ela? Peraí, antes volta um pouquinho para Ah, explicar para perdão. todo mundo um pouco melhor Ah, perfeito. essa grade, né? E- sim, sim. A direção geral da empresa acaba se preocupando apenas com a gestão, com a entrega e com o custo. Ah, Esquece as gratidão. pessoas, esquece a segurança, esquece a qualidade, né? O pessoal da qualidade assegurada esquece as pessoas, esquece a entrega, esquece o custo, se preocupa apenas com a gestão e com a segurança, né? Isso. E com a qualidade. E aí a engenharia e cada departamento acaba preocupando só com a sua parte. Por Isso exemplo, a que logística só entrega, né? só a entrega. Então, é isso que representa essa figura que foi colocada aqui. E quando isso acontece, né, quando o pessoal por exemplo, o pessoal da manutenção, preocupa um pouco com as pessoas, com a segurança, né, com a entrega, muito pouco com o custo, e aí começa a fazer um monte de buracos dentro dessa rede, dentro dessa trama que a gente fala, e isso começa a gerar um monte de outros problemas porque a empresa começa a se tornar um monte de departamento junto, ao invés de ser uma empresa realmente coesa, uma empresa realmente E engajada no que tem que fazer. eles estão isolados dos outros, né? E também com trabalhos e objetivos isolados, né? Exatamente. Então acaba virando um monte de departamento que está ali, cada um olhando para o seu umbigo e não estão muito preocupados com o todo. Isso que é a representação dessa rede toda furada aí que a gente está mostrando, tá? Então Exatamente. vamos lá, E, Yoshida. e nós precisamos, né, ativar a espiral positiva, que é a oposta daquela negativa, né, que conforme ativa vai ganhando mercado, reduzindo custos, sendo mais competitivo e sucesso e progresso. E, e falando na mesma, né, voltando para a mesma figura, nosso objetivo é uma figura com uma trama completa, todas as funções contribuindo, né, para a gestão boa, para o desenvolvimento de pessoas, para aumentar a segurança, para garantir a qualidade, ter a certeza da entrega e ainda no custo competitivo. E quanto mais grossa for essa rede, mais forte a empresa, mais forte a espiral positiva que ela vai viver, né? E nós vivemos muito aquela espiral negativa e desejamos muito, né, contribuir para as empresas
serem realmente fortes, né? E nesse processo, nós descobrimos que temos que ajudar as empresas a entenderem esses 4 valores que estão aqui embaixo. O Xing Tai, que é pessoas com mindset forte, ou seja, assim como um atleta completo que quer ganhar a luta, né, tem vontade, sabe as técnicas para ganhar a luta e treina muito e está preparado para ganhar essa luta e até tem estratégia boa de luta, então as empresas também têm que se comportar como um atleta de alta competitividade. Também, né, se eu não estou preocupado em fortalecer aquela rede, ou seja, eu não tenho senso de crise, ou senso que eu estou fraco e posso ser facilmente, né, atacado ou sofrer turbulências e até minha empresa perder o rumo e entrar forte na espiral negativa. Então, todo o tempo eu tenho que estar me desafiando e me fortalecendo, né, para poder enfrentar todas as crises que vêm pela frente, porque com certeza as crises virão. E nesse processo, né, eu preciso, né, aplicar o Kizuna, que é desenvolver nas pessoas senso, né, de laços de união, ou seja, tudo que fazemos, fazemos juntos, em colaboração, nos comunicando bem, né, para construir, né, esse trabalho forte, né, que é baseado em confiança e cooperação. E conseguindo, né, ter esses 3 primeiros, gradualmente nós vamos construindo um ambiente onde todos podem realizar seus sonhos, sonho como empresa, sonhos pessoais, né, e com isso, né, ter dignidade para levar o pão e o leite de cada dia para casa, começar a fazer o que gosta, fazer, aplicar, né, ao máximo as suas habilidades, né, e mais ainda, né, fazer o que o mundo precisa, né? Então, nós estimulamos as pessoas a buscarem a plenitude de vida. E nesse processo, né, aplicando esses valores, nós trabalhamos para ativar a melhoria contínua, que cada vez que eu giro esses círculos, né, que chama Plan, Do, Check, Action, né, e subo de um nível para o outro, né, eu estou resolvendo vários problemas, né, para passar de um nível para outro. Isso aqui nós chamamos de melhoria contínua ou processo de Kaizen, e, na verdade, é um processo de resolver problemas todos os dias, construindo credibilidade. Cada dia que passa, os meus clientes internos e externos têm a certeza que cada dia eu estou mais forte, eu sou mais confiável e o relacionamento entre empresas também se fortalece com isso. E o que impede eu sair de um nível e ir para o outro, né? Então, existe um inimigo, né, que vai freando essa eficiência ou essa produtividade, né, que nós chamamos de Muri, Murai, Mudar. Entre um nível e o outro, se eu não tiver condições, né, não dá para passar do nível inicial para o nível seguinte. Então, tem muitas coisas que nos impedem de estar no nível de cima. Nós temos que entender quais são essas coisas e eliminá-las. Também, quando eu subo de nível, fica mais difícil estar no nível de cima. Então, tem algumas coisas que tornam incerto a manutenção nesse nível de cima. E eu tenho que aprender a identificá-los e também eliminá-los, né? Então, eliminando esses dois, eu estou habilitado a estar no outro nível, né? E na sequência, sempre que eu estou num nível, eu posso continuar eliminando os desperdícios. Mas primeiro eu tenho que ter certeza que dá para estar naquele nível e sempre na mesma qualidade, mesmo tempo, no mesmo custo, etc., né? No mesmo nível, né? Sempre. A certeza do mesmo nível. E na continuação, né? Eu estou promovendo, né, as atividades desde o nível macro da alta direção, né, com uma visão, um propósito, crio o que nós chamamos de diretrizes da empresa, que é o Roshin, que é o nível estratégico, que nível visão estratégica, nível CEO, presidente, até nível diretoria, né, estratégico. Do tático já começa a ter gerências e supervisões, né, e operacional as lideranças e supervisões também.
E sempre, né, o nosso trabalho, né, tem a parte que nós chamamos de organização, que é a organização macro e micro, né, a realidade, né, o resultado da empresa é resultado das ações operacionais, né, nível micro, mas para esse micro acontecer tem que ser forte a parte de cima, né, a parte de organização, né, até o nível operacional. Junto com isso, né, a atitude, vontades, mindset, que é a parte vermelha, ou seja, as funções comprometidas, né, formando, né, criando ambiente de trabalho em equipe, com aquela confiança entre as pessoas, né, e com essa comunicação adequada e confiança entre as pessoas é possível realmente ir construindo, né, aquela rede fechada, né, e gerando os resultados necessários, né? E, né, a parte técnica é a parte técnica de enxergar problemas, resolver problemas, parte técnica de planejamento, parte técnica de equipamento, parte técnica de sistemática de padronização e etc, né? É a parte que eu posso dizer que é a parte fácil. A parte difícil é essa parte vermelha, né, que é engajar as pessoas e atitudes, né? Em geral, é onde as empresas mais têm dificuldade, né, André? Essa e depois a parte verde, né? Começa pelo o pessoal não se entende e Pessoal, por não se entende não consegue se coordenar para gerar atividade, né? no final da conta, onde que entra a parte do ser humano é que começa a dar os atritos, né? Isso que é a grande verdade, né? Porque coordenar o monte de egos, né? Os vários egos que tem ali, os anseios das pessoas de estarem mais bem-sucedidas, estarem ali alcançando novos patamares, que são os anseios de cada um, isso tudo começa a conflitar com o interesse principal, que é o interesse do todo, que é o interesse da empresa, que é onde a empresa tem que ser colocada como ponto principal e não os anseios individuais, né? Então aí que começa a gerar os atritos e os grandes gestores, né? Os grandes líderes que são os mestres de como, né, colocar cada um no seu lugar, de como colocar, arranjar cada indivíduo no seu melhor lugar para extrair de cada um o seu melhor e aí atingir o objetivo principal, que é o objetivo do todo. Isso que é o grande diferencial daquelas pessoas que são os líderes de verdade, né? Aqueles que conseguem organizar interesses individuais distintos para um único objetivo comum. Aí sim a gente identifica o grande líder, né? Essa que é a grande diferença daqueles que fazem a liderança uma arte de verdade, né? E não o Exatamente. velho chefe que chega lá, eu sou o chefe, eu que mando aqui, eu sou o chefe, eu estou falando para fazer assim, você obedece e ponto final. Isso não funciona faz muito tempo, né, Yoshida? Exatamente. E eu tenho visto com frequência, André, o pessoal que pensa que é essa parte da visão e da estratégia, que é dizer assim, a meta é aumentar a produtividade 30%, né? E, na verdade, os 30% é fruto de criar atitudes e comportamentos adequados que nos conectam com os 30%. Então, o nível CEO, presidente, diretoria, tem que se preocupar em desenvolver atitudes e comportamentos, né, adequados na empresa. Então, quando você começa, né, por aí, né, e em função disso cria a estrutura, comportamentos adequados e depois a estrutura e, e, e o relacionamento entre essas pessoas, aí começa, né, a ativar a espiral positiva e começa a acontecer os resultados que são necessários. Então, empresas fortes de verdade começam pelo atitudinal, comportamental, é, aí sim começa a falar em como eu vou fazer esse pessoal se comunicar melhor, como eles, que atividades chaves têm que ser feitas para isso acontecer. Aí o sucesso vem em seguida, né? E aí, né, na continuação, podemos começar a falar concretamente, né, no processo que é
Yoshida, Gerar... só volta um pouquinho ali no Oh, Muri oh, Murar Mudar, ah, para tirar perfeito. uma Ah, dúvida, esclarecer. Ok, esclarecer uma dúvida aqui. joia. Volta um pouquinho, por gentileza. Isso. Ali, ó. Que a Andrea colocou aqui perguntando o que é o Muri Murar Mudar, né? Muri Murar Mudar são condições que a gente encontra nas empresas. Uma condição de não dá para fazer, né? De impossível fazer, de não dá para fazer, a gente chama de Muri, né? Uma condição de incerteza a gente chama de murar. E depois o desperdício é o mudar, tá? São as condições. Então, num ambiente, por exemplo, que você tem lá que produzir 50 peças por hora e você só tem 10 componentes para fazer, você não consegue produzir as 50 peças, porque você só tem 10 componentes. Então, isso E, é muri, isso é uma condição insuficiente, isso é não dá para fazer. Tá? ou não está claro a instrução de trabalho e não pude treinar o operador. Também eu não vou conseguir produzir, né? Por uma série de motivos pode isso acontecer, isso é apenas um exemplo, né? Uhum. Incerteza. Eu preciso pegar a ferramenta A e apertar um parafuso, por exemplo. A ferramenta A, eu não sei onde que ela está. Aí eu fico olhando para um lado, eu fico olhando para o outro, abro a caixa de ferramenta, arranco tudo lá de dentro, e lá no fundo da caixa de ferramenta eu acho a ferramenta A, e aí eu vou lá e consigo apertar o parafuso. Isso é murar, isso é uma condição de incerteza, eu não sei onde é que está. Por quê? Porque encontrar essa ferramenta pode demorar um segundo, mas pode demorar uma Uma hora, hora, um dia, de um repente. dia, sei lá quanto tempo pode demorar encontrar essa ferramenta. Ou Então, jogaram fora e eu vou ter que esperar comprar uma outra, né? aí é pior ainda, né? Então, isso é uma condição de incerteza. Eu não sei se eu consigo fazer aquilo em um segundo ou se isso aí eu faço em uma hora, 2 horas, né? Isso é uma condição de incerteza. Então, a gente chama isso de murar, né? E E mudar, eu vou reforçar o murar também, André. vai lá. Às vezes, você falou da chave de fenda, eu tenho que apertar um parafuso, né? Aí fala, aperte bem o parafuso, né? Eu aperto com 50 quilos de força. O André é mais forte que eu aperto com 80 quilos de força. E qual que é o valor que precisa? De repente precisa 70. Como é que eu tenho certeza que a gente está apertando com 70 de força, né, André? E, É isso aí. então é outra condição de incerteza da condição de aperto, por exemplo, né? Se manifesta a incerteza de várias formas, né? E, por favor, André, o desperdício agora. E depois o desperdício, isso é tudo aquilo que é desperdiçado. Aí tem, isso é muito mais divulgado aí, né? Os 7 desperdícios, tal, que é onde você desperdiça tempo por andar um pouco mais, porque você tem que começar um processo aqui, o outro você termina lá longe, poderia ser um do lado do outro, que seria uma condição que tem menos desperdícios, por exemplo, né? Ou É, se você acaba, de alguma maneira, é, é, transportando, transportando, tem uma série de condições que tem você... até o excesso de processamento. Você precisa processar uma quantidade e até porque você quis, fica polindo a peça quando não é necessário, por exemplo, Por né? exemplo, Né? exatamente, né? Polir a mais do que é necessário, né? Então, isso é o murir, murar e mudar, né? Condições que acabam levando à falta de produtividade, à falta de eficiência. Isso, Yoshida, segue continuar. lá, foi só para tirar uma dúvida da André. Segue, Ah, perfeito, tá perfeito. bom? Vamos lá, Bom, aí a vamos seguir. gente está se comunicando, né? E nesse processo de ativar a espiral positiva é super importante um clima no local de trabalho adequado, amistoso, ambiente limpo, tranquilo, sem estresse, sem briga, né? Cuidando, né, para as pessoas terem prazer fazendo o que eles estão fazendo, não serem se sentirem acuadas, ameaçadas, né, sentirem mal-estar fazendo o que estão fazendo. Tá? Só reforçando aí o clima no local de trabalho, né? O que que é isso? É os seres humanos poderem ser tratados como seres humanos, né? Alguém como você sabe que o clima do local de trabalho está bom? Quando cada indivíduo consegue admitir que errou por algum motivo,
Nossa, Olha isso que é um... coisa simples. Olha que Sim, é simples, mas a pessoa se sentir à vontade, né, de chegar lá e falar: "Olha, eu errei por causa disso, a falha falhei, errei por causa disso e está tudo bem, né, então precisamos sim. tomar uma ação por causa desse motivo", mostra que a pessoa tem a confiança de abrir para todos os pares que estão ali, né, que é sujeito à falha, que não tem que pode mostrar as suas os seus defeitos, as suas ineficiências, onde é mais fraco, né, coisa que é extremamente difícil nas empresas hoje. Hoje todo mundo entra na empresa, coloca lá uma máscara de super-herói, né, de Isso, infalível, né, de eu sou infalível, eu sou aquela pessoa mais, mais correta do super, mundo, super-herói, né? super-herói, né? E Então, isso mostra que as pessoas ali não se sentem muito à vontade, não estão à vontade, porque de alguma maneira tem medo de, por causa disso, ser mandado embora, ou tem medo de, por causa disso, alguém passar a perna, alguém chegar lá e falar um monte de bobagem na cara dela, ou qualquer coisa assim, ser repreendido de uma maneira mais vigorosa, né? Até um hum, assédio moral aí, né? Então, o clima no local de trabalho, a gente mede onde as pessoas podem ser humanos. Olha só que coisa simples, né? Deveria ser humano em qualquer lugar. Só que isso não acontece na grande maioria das empresas, né? e engraçado, né, André? As empresas orientais, né, especialmente as japonesas, até as coreanas e chinesas, estão super bem, né? E eu vou falar mais das japonesas, que são as que nós conhecemos, né, André? Realmente, nós pensamos que eles são frios, que são meio robotizados, né? Aqui do Ocidente, a gente começa a pensar isso. E eu que vivi lá e conhecendo o Mayumi-san, que é nosso padrinho, é o contrário, eles trabalham muito bem a questão de construir um ambiente de trabalho adequado, né? E quando elas fa conseguem esse sucesso, né, o resultado é espiral positiva e grandes resultados. E não é por causa da máquina, por causa da tecnologia ou por causa da gestão especial. Não, é a gestão que cuida, né, do clima e o ambiente de trabalho, foco nas pessoas primeiro, né? É exatamente isso, né? É esse foco. Ah, lá é tudo perfeito? Claro que não. Não, mas o Também pessoal são seres pode... humanos, também tem um monte de E gente com ego, tem gente colocando a parte pessoal na frente da profissional, a parte pessoal na frente, nos interesses pessoais na frente dos interesses da empresa, mas existem métodos para que essas arestas sejam aparadas e colocando novamente a máquina no trilho para entrar em direção ao objetivo principal, que é o objetivo da empresa, né? Então, é o mundo perfeito? Não, não é o mundo perfeito, mas existe uma diretriz para chegar nesse local, né? isso, e Onde é o mundo onde o problema é tratado de forma profissional, não como gritaria, faça porque eu mandei, não, qual é o problema, vamos analisar a causa, entender a causa e resolver, né? Simples assim, profissionalmente falando, né, André? de maneira profissional, simples assim, sem grandes problemas, né? Joia. Então, bom, entre, né, o meu inimigo, que são os famosos três mus, né, o muri, que não dá para fazer, o morar, que é a incerteza, e o desperdício, que é o mudar, e a melhor performance que eu preciso, né, existe um lugar que nós chamamos campo de batalha, né, o ambiente de trabalho, a máquina, o método que eu uso, né, as pessoas que eu tenho no ambiente, até a especificação de medidas que eu tenho que atender, está tudo lá no lugar que é a própria fábrica onde está acontecendo a operação. O inimigo são os verdinhos, né, os três mus, e nós estamos buscando o melhor resultado de performance de M de management, que é gerenciamento, H de human, que são as pessoas, S de segurança, qualidade, delivery, que é a entrega, né, D de delivery, e C de custo, né? E
entre eliminar os inimigos e atingir a performance, eu tenho que fazer um trabalho de padronização e 5S. 5S é eliminar o que atrapalha, organizar, manter limpo para enxergar que está tendo vazamento ou algum problema nas máquinas. E, principalmente, o 5S tem um apelo, né, voltado para facilitar a gestão, né, e contribuir também, né, com os aspectos que eu preciso melhorar a performance. E nesse processo de padronizar e fazer 5S, eu busco, né, a aplicação de 4 técnicas que nós chamamos técnicas fundamentais de Kaizen, né, que esse trabalho padrão e esse 5S tem que ser algo muito fácil de fazer, muito simples, e muito pelo contrário, quando fica muito complicado, o pessoal está pensando de forma difícil, complicada, né? E vamos entender o que eu estou falando através do diagrama, né? Então, os 4 princípios são: se eu estou fazendo um trabalho, né, nesse caso, esse operador, ele pega e a esteira está indo na direção para cima, né? Na diagonal para cima, e o operador tem que ficar ajeitando a peça, né, mudando a direção mudando ela a 90 graus, né, para ficar de compridinho na direção da esteira, né? E o que eu posso fazer, né? O primeiro princípio de Kaizen é eu tentar, né, eliminar o trabalho de virar a peça, nesse caso. Então, se eu colocar uma guia e essa guia for capaz de mudar a direção da peça, eu eliminei o trabalho manual. Então, ficou mais simples, essa pessoa pode estar fazendo um trabalho mais interessante, ou um trabalho mais nobre, né? Mas eu economizei, né, mão de obra aqui, né? Então, o primeiro princípio de Kaizen é, se eu puder, eu elimino o trabalho, né, para essa pessoa, esse recurso, poder fazer outro trabalho, né, que não dá para eliminar, por exemplo. E o segundo princípio é, se eu tenho que parafusar né, o parafusinho laranja e depois o parafuso azul, né, com a ferramenta 1 e a 2, né, nessa sequência, eu posso tentar, né, quando possível, unir as duas ferramentas, né, e combinar, né, num movimento só, eu faço as duas operações. Então, combinar, né, em vez de fazer um, depois o dois, né, eu faço numa tacada só os dois, né? Então, o segundo princípio, né, a bolinha 2 aqui, é combinar operações. Terceiro princípio, para montar essa peça aqui, tem processo 1, 2 e 3. Para cada vez que eu faço o outro processo, eu tive que girar a peça. E se eu conseguir, né, pensar, analisar, etc., né, e rearranjar a sequência, né? Por exemplo, antes era 1, 2, 3. Se eu fizer 1, 3 e depois o 2, né? Eu tombo a peça somente uma vez, né? Então, o rearranjar minimizou a quantidade de trabalho, né? Então, se eu conseguir, através de rearranjo, diminuir a quantidade de trabalho, né? Nesse caso é girar uma vez a menos a peça, eu tenho uma melhoria, né? Eu tenho um ganho, né, de tempo, né? Outro princípio, né? Nesse exemplo, eu estou tentando encaixar o bloco azul no bloco cinza, ou apertar o parafuso, que é outra operação, né? E eu posso simplificar, né? Para encaixar de maneira mais fácil, eu faço um chanfro, né, que facilita a entrada do bloco azul, né? Ou, em vez de ficar dando 20 voltas com a chave de boca nesse parafusinho aqui que está aqui em cima, eu uso um grampo tipo torpedo, né? Que num movimento, né, do pontilhado para a posição vermelho em pé, eu, né, fixo essa peça que está aqui em cima da peça de baixo aqui, né? Então, simplificar, né, ajuda muito a melhorar, né, o resultado que nós precisamos.
E aqui vale a pena contar algumas situações de Kaizen que eu vivi na Argentina. Eu fui para a Argentina, tinha que gerar um resultado de no mínimo 50% a mais de peças por hora, né? E como é que foi feito, né? Tinha que fazer a seguinte coisa, né? Vamos voltar no princípio 1. Lá, eles, em vez de mudar a direção das peças, o pessoal fazia a peça e colocava uma em cima da outra. Imagine uma peça parecida com um chapéu, né? Ou panelas, né? Que eu vou pondo uma em cima da outra, né? E nesse processo de colocar uma em cima da outra, uma gruda na outra, né? Então, na hora de processar na máquina, precisa estar uma a uma. Então, para transferir da máquina 1, que é aqui, para a máquina 2, que é aqui, né? Então, eles faziam montes de 10, 20 peças, né? Tudo amontoadinho assim. E na hora de colocar na outra máquina, a peça estava grudada e tinha que fazer muita força, né, para tirar a peça, porque estava grudada uma na outra, né? Que igual copo quando a gente empilha em casa, né? Empilhei 10 copos assim, alguns copos grudam um no outro, né? Então, na hora de tirar para usar o copo, né, que no caso era tirar para colocar no outro processo, enroscava e perdia um tempo maior do que o próprio processamento, né? Então, às vezes demorava 8 segundos para fazer uma peça e desenroscar uma peça dava 10 segundos. Então, conseguia fazer menos da metade da quantidade de peças só por causa disso. Então, lá, né, nessa situação de Kaizen, a simplificação foi não empilha mais, né, que não gera mais o trabalho de desenroscar uma da outra. E passou a ser parecido com essa figura que nós mostramos agora, né? Em vez de empilhar as peças que parecem copo ou chapéu, que enroscam uma na outra, simplesmente ia um depois o outro, como nessa figura, né, do que nós usamos para eliminar, né? Então, nós eliminamos, no caso, o empilhamento de uma em cima da outra, deixou separado, e porque manteve separado, não enrosca uma na outra. E parou de perder tempo por causa de peça enroscada. Só nesse aí aumentou quase o dobro de peças por hora, né? E não precisou colocar a máquina automática, colocar a máquina mais rápida, simplesmente não empilho mais, né? Eliminei o empilhar. Então, o empilhar gerava a necessidade de desempilhar, né? Então, eliminei o desempilhar nesse caso. E gera um resultado expressivo, né? Outra coisa que acontecia, como as peças eram metálicas, o operador trabalhava com uma luva, né, que chama luva de Kevlar. Mas mesmo luva de Kevlar desgasta e vai rasgando. Então, quando ela começa a rasgar, o operador tem que parar por segurança e trocar de luva, né? E só que eu não sei se a minha luva vai durar 100 peças, a do André pode ser que dure 20, do outro operador pode ser que dure 200 peças, e de modo incerto, né? Por exemplo, a minha a cada 50 peças rasga, a do André a cada 20 peças rasga, o outro a cada 200 peças rasga. Mas sempre, não sei quando, alguém, opa, rasgou minha luva, para a máquina, então, ou seja, eu estou com uma sequência de 5 pessoas, 5 máquinas, né? E estava em linha. Porque a luva do Yoshida da segunda máquina furou, então tem que parar as 5 máquinas até o Yoshida ir lá no armário, trocar a luva e voltar. Para 10 minutos a linha, porque o Yoshida foi trocar a luva. Aí começa a produzir, mas daqui meia hora furou a luva do André.
Daí o André, da máquina 3 para, vai buscar a luva, trocar a luva e volta, mas toda vez que acontece isso, alguém ficou parado, e eu nunca tenho certeza quando vai parar, nem quanto tempo vai parar. E a gente convivia com a incerteza, né? Para parar com essa incerteza, foi estabelecida uma regra. Quando uma pessoa precisar trocar a luva, todos trocam. Então, se a maior frequência é a cada 20 peças, que é o André, então a cada 20 peças, né, todos que estavam com a luva já quase rasgando, trocavam também. Né? E com isso, né, a quantidade de paradas diminuiu, né, e ficou mais certo a certeza de que eu consigo produzir num determinado ritmo uma quantidade. Né? Esse é um exemplo de aplicação, né, de mudança de método de trabalho voltado para eliminar a incerteza, não sei quanto que vai parar. Né? Às vezes parou agora, 3 minutos depois teve que parar por causa da luva do André. Mais 2 minutos parou por causa da luva do João. Né? Então, pelo menos as luvas já estão querendo rasgar, já estão meio feia. Então, quando alguém parar, todos que tiverem com a luva meio suspeita já troca, né? E evita, né, uma nova parada, paradas consecutivas e com momentos incertos. Né? Muito Então, bem. Então, deixa eu lembrar aqui que no dia 6, né, no próximo sábado, a gente vai estar com o nosso workshop em linha emocional, fazendo aí das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai fazer junto com vocês, eu vou estar ali na casa do Yoshida, ali naquela bancada ali atrás, né, fazendo junto com o Yoshida e junto com vocês todos. São 4 dinâmicas, né, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas junto com a parte emocional, para vocês entenderem como é que funciona o linha emocional, uma amostra aí de como é que funciona esse linha emocional. E para participar desse workshop é totalmente gratuito, ainda tem certificado no final. Para participar precisa fazer a inscrição. Então eu deixei aqui no chat, tá ali o link de inscrição. Se inscreve lá, quem ainda não está inscrito, se inscreve lá agora para a gente estar junto nesse próximo sábado aí, fazendo esse workshop muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Quem não puder participar o dia inteiro pode participar só um pedacinho, só um momento que puder participar, não tem problema nenhum, né? Mas precisa fazer a inscrição. Então, por gentileza, façam a inscrição, tá aí o link para vocês fazerem a inscrição, é rapidinho, muito fácil. Faz a inscrição e a gente vai estar lá no sábado que vem fazendo esse workshop junto com vocês. Gratidão, valeu. gratidão, André. Bom, tá vendo a figura, né, André? Opa, deixa eu... Aproveitando essa figura que está aqui dessa fixação de peça com torpedo, quando eu estou fazendo montagem de carro, por exemplo, eu tenho a peça A, que vão representar a minha mão direita, né, e a peça B, que é a mão esquerda. Eu tenho que colocar uma sobre a outra, né, para poder, por exemplo, soldar, né, e passar uma máquina lá que aporta calor e solda uma peça na outra. Quando eu não tenho um processo muito bem definido, essa peça pode estar mais para frente ou mais para trás, né? Só que toda vez que eu vou soldar, vem um robô, né, que tem um eletrodo que seria, eu vou representar pela ponta da caneta azul, que ele sempre está apontando nessa posição, né? Mas se meu processo não foi bem planejado e tem hora que a peça está aqui, tem hora que está para frente, tem hora que está para trás, eu não vou conseguir soldar sempre com a mesma característica, né? A mesma condição de solda, né? O ideal é perto da borda, né? Que seria onde está a minha unha do dedo, sempre o eletrodo encostar aqui e aí solda na posição correta. Mas se eu não tenho certeza se a unha vai estar aqui, ou vai estar aqui na frente, ou vai estar aqui atrás, eu não tenho certeza que eu vou conseguir soldar, né? Então, melhorar a condição de dispositivo para sempre ter certeza
que essa peça, toda vez que eu montar outra peça, ela vai parar nesse lugar e eu vou conseguir fazer a solda, né? É o que nós fazemos no dia a dia da operação na fábrica, né? Para eliminar a incerteza, né? Incerteza que se tiver para trás não solda, se tiver para frente também não dá solda boa, né? Para dar solda boa sempre tem que estar exatamente onde está essa pontinha azul. Então eu tenho que aumentar, né, a condição de trabalho para ter certeza que toda vez que eu fixar uma peça ela vai ficar nessa posição que é possível soldar com qualidade. Então essa é a aplicação do conceito eliminar a incerteza, por exemplo, né? E quando eu consigo eliminar essa incerteza, ou seja, eu consegui garantir que sempre sai no mesmo lugar, eu tenho certeza que sai peça boa, né? Que tenho certeza que sai uma certa quantidade, né? E que não tem que retrabalhar a peça que não saiu boa, né? Então, é dessa forma, né, que a gente vai aplicando, né, esses conceitos de Kaizen, né? Então, por exemplo, nesse caso, para essa peça sempre, né, sempre parar no lugar certo, né? Eu tenho que ter 2 pinos que garantem esse posicionamento, né? Então, a peça que é furadinha, né? E quando posiciona por esses furos, garante que essa peça não está nem para frente nem para trás, né? Então, know-how de fábrica, né? Mas até no escritório, né? Por exemplo, se eu tenho um escaninho para pôr papel tamanho A4, né? Não, eu não vou conseguir pôr tamanho A3, né? Então, se eu não tiver um escaninho tamanho A3, né? Se eu vim com a, né? Se meu escaninho é tamanho A4, né? E eu vim com uma folha A3 que é o dobro do tamanho, eu não vou conseguir encaixar naquele escaninho. Ou seja, eu não tenho certeza que eu vou conseguir acomodar de forma adequada o documento lá, né? E nessa brincadeira pode cair, estragar, amassar, né? E daí eu não tenho certeza que eu vou processar a informação de forma adequada e, de repente, algum cliente vai ficar com um trabalho mal feito, né? Se for uma instrução de trabalho, pode estar errada ou rasurada, ou se for um contrato também, pode estar em condição que não dá para apresentar para o cliente, porque na hora de pôr lá no escaninho, o Yoshida dobrou de um jeito errado e depois isso aí não dá para entregar para o cliente, né? Aí eu estou vivendo a situação de incerteza simplesmente porque eu não tinha um escaninho que cabia papel A3, né? Então, organizar a fábrica, o escritório de forma adequada permite, né, a gente ser mais eficiente ou não ter retrabalhos, né, que causam incerteza do prazo de entrega, qualidade da entrega, etc., né? São exemplos que eu estou usando para explicar, né, a diferença entre não ter eliminado o muri, né, que é a condição que não dá para fazer, ou a incerteza, né? E isso causa transtornos, causa prejuízos, né, para as empresas. E muito transtorno, muito prejuízo, vai ficando fraco aquela rede e grande chance de ligar a espiral negativa e começar o sofrimento da empresa, né? E aqui, pessoal, só citando alguns depoimentos de clientes, nós trabalhamos forte nos clientes para eles fazerem entenderem que podem ter resultados expressivos, né? E, em geral, quando a gente chega naqueles clientes que têm dificuldades, eles são muito reativos. Ah, não dá para mudar nada, não pode, não vai dar certo, né? Então, a frase que está aqui em cima é de um cliente multinacional que disse para mim: Yoshida, depois que você veio aqui, antes não podia mudar nada, nada podia ser feito porque não vai dar certo. De repente, o pessoal entendeu que é muito fácil, conseguiram perceber que dá para fazer, né? E todo mundo mudou a atitude e começaram a fazer o que precisava, né? Então, o gerente dessa empresa estava muito satisfeito. Numa outra multinacional japonesa onde nós trabalhamos, havia um expatriado, né, nível diretor japonês, tentando convencer o pessoal a trabalhar com instrução de trabalho padronizado.
E ele não conseguia explicar direito, né? E nós fizemos um trabalho que o operador, numa tarde de 1 hora cada grupo, né? 2 grupos, 2 horas de trabalho, entenderam o que ele tentou por 2 anos, né? E foi só fazendo uma dinâmica com movimento para o pessoal sentir com o corpo, né? E, e antes não dava, né? Não tinha condição suficiente para o pessoal entender, mas quando o pessoal fez na prática o trabalho, né, manuseando e sentindo com o corpo, entenderam, né, e passaram a seguir a instrução de trabalho, obedecer a instrução de trabalho, porque nós conseguimos mexer com a cabeça do pessoal, né? No agronegócio também, um cliente nosso falou assim, Yoshida, você já veio 3 vezes aqui e não acabou o seu arsenal de caixas de surpresa, né? Quando que vai acabar, Yoshida? Isso acontece por causa da nossa experiência, né? Somando eu e a André, temos 45 anos de experiência para usar, né, de forma assertiva para o cliente entender o que ele precisa e ter o resultado necessário. Todo esse conhecimento, pessoal, vai estar disponível lá no sábado, no nosso workshop, né, André? E depois no nosso treinamento de Lean, né, de resolver problema e obter os resultados que a empresa precisa, né? Exatamente isso. Então, lembrando, no próximo sábado a gente vai estar lá no nosso workshop, das 9 da manhã às 18 horas. Se inscreve, o link está aí no chat para vocês se inscreverem. E amanhã a gente tem aqui de novo, vai estar aqui de novo com outra aula. A gente já está chegando aí, né? Já estamos quase estourando no horário aí, vamos cumprir o horário hoje, afinal de contas, sábado, né? Então, vamos deixar o pessoal descansar, vamos né? deixar o pessoal descansar. Hoje, tira aí, Yoshida. Não, deixa eu só mostrar mais um slide só. Então vai lá, termina. Então nós vamos lembrar que nós estamos resolvendo problemas, construindo credibilidade, né? E o nosso objetivo, através do trabalho de gestão e Kaizen, é tornar nossa rede super robusta, que nenhum problema atravessa essa parede aqui, essa trama de linhas azuis e vermelhas, né? Aí a empresa forte e robusta que está com a espiral positiva ligada, né? Então, esse é o processo de Kaizen que todas as empresas têm que trabalhar, né? E tem a vida inteira trabalhando de forma muito séria para construir isso, né? E nós estamos aqui para orientar o nosso cliente a fortalecer cada uma dessas partes, né? Que são necessárias da empresa. Isso, André. Agora está liberado. Muito bem. Então, agora sim. Mas ainda estamos dentro do horário. Estamos respeitando o horário aqui de cada um. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês, né, que estão aqui num sábado à noite, disponibilizando o tempo de vocês para estar junto com a gente, para assistir essa aula aqui, entendendo um pouco mais como é que funciona o nosso linha emocional. A nossa imensa gratidão, a gente está aqui sempre com o objetivo de estar passando, transmitindo um pouco do nosso conhecimento, para que isso seja disseminado e aí sim a gente poder impactar as pessoas poderem transformar o lugar de trabalho, transformar onde vivem, onde moram, e assim a gente consegue transformar o lugar todo que a gente vive, o país que a gente vive, num lugar muito melhor, muito mais agradável para a gente viver todos juntos em harmonia. Então, esse é o nosso objetivo, esse é a nossa missão, a nossa função aqui nessa vida, e nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Valeu, obrigado, a gente está aqui por vocês. Obrigado, até mais. Até amanhã, pessoal. Gratidão. Até amanhã, tchau. Até amanhã. Tchau, valeu, Até amanhã. tchau.